que lemos aqui encontra-se em São Marcos, capítulo 1, versículo 15, e a parte B diz assim: arrependei-vos e crede no Evangelho. Glória a Deus. Aqui nós temos, meus queridos, duas palavras que podem mudar completamente a nossa vida. Aqui o Senhor Jesus, ele é o que foi batizado no Jordão por João Batista. Ele pregou o seu primeiro sermão. E ele, naquele momento, ele disse para as multidões: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus já está próximo. Glória a Deus. E nessa tarde também nós estamos aqui para anunciar esses dois elementos bíblicos que são a base do cristianismo: o arrependimento e a fé em Jesus. Glória a Deus. Aqui o texto diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. O arrependimento, a Bíblia Sagrada nos informa que o arrependimento é uma mudança de mente, uma mudança de coração. E nessa tarde o Senhor, ele está aqui falando através da sua palavra: arrependei-vos. O homem precisa se arrepender dos seus pecados, porque o pecado, meu amigo, ele é terrível. O salário do pecado é a morte. E o que é o arrependimento? É o homem reconhecer os seus pecados. O arrependimento é o homem abandonar os maus caminhos, os caminhos que são contrários à vontade de Deus. O que é o arrependimento? É o homem voltar-se para Deus, se voltar para Deus com o coração arrependido. O que é o arrependimento? O arrependimento é o homem crer no Evangelho. O homem precisa crer no Evangelho. O Evangelho significa boas novas. E as boas novas de salvação são essas: que Jesus, ele veio a esta terra, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou entre os mortos para conceder a vida eterna a todos aqueles que creem. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que sem o arrependimento não há perdão de pecados. A Bíblia diz que o arrependimento é a base para que o homem seja salvo. E o arrependimento é um mandamento de Deus. Está escrito lá em Atos capítulo 17, versículo 30, que Deus, ele não leva em conta os tempos da ignorância, mas manda que agora todo homem se arrependa dos seus pecados. Portanto, Deus, ele tem determinado um dia em que com justiça ele vai julgar a humanidade. Pessoas que vivem de qualquer jeito aí, mas a Bíblia diz que haverá uma prestação de contas. E aqui o primeiro sermão de Jesus foi esse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Aleluia. A Bíblia diz que Deus, ele não tem prazer na morte do pecador, mas que o pecador, ele se arrependa e receba vida através de Jesus Cristo. O apóstolo Santiago diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará para vós. Aleluia. Lá também em Jeremias está escrito na palavra de Deus que o Senhor, ele diz para toda a raça humana: buscar-me-eis e me achareis, quando você me buscar de todo o seu coração. Então o arrependimento é isso, é uma mudança de mente, é uma mudança de coração, é o homem abandonar os maus caminhos, é o homem reconhecer que precisa de Deus, é o homem crer no Evangelho, é o homem se voltar para Deus através de Jesus Cristo. Isso é o verdadeiro arrependimento. E aqui ele diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Amados, nós precisamos crer no Evangelho para ser salvo. A Bíblia Sagrada diz: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Se você é de Deus, você precisa crer na palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir, e
conceder a salvação e a vida eterna. Ai do homem se ele não crê nessa palavra. Aí também em Atos capítulo 4, a Bíblia diz: não existe outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Jesus é o Salvador. Jesus ele veio para salvar a humanidade. Ele veio para tirar o homem do charco do medo, do lamaçal do pecado. Ele veio para dar vida e vida com abundância para o homem. Mas o homem precisa reconhecer, o homem precisa se voltar para Deus. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 9 em diante, a Bíblia nos dá o segredo, a receita para ele ser salvo. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tua casa. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca nós confessamos a Jesus para a salvação. Aleluia! E hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Está escrito na palavra de Deus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É Jesus que liberta o homem do pecado. Jesus liberta o homem da condenação eterna. Jesus liberta o homem da morte eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E essa salvação, ela é oferecida de graça. Pela graça de Deus nós somos salvos por meio da fé. A Bíblia diz: isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que os homens se gloriem, não. A Bíblia diz aqui, meus queridos, que o homem recebe essa salvação através da fé. É a fé em Jesus Cristo que conduz o homem para a salvação. Aleluia! Não é conseguido por obras, por méritos. Aleluia! Você pode ter todas as religiões do mundo, mas se você não tiver Jesus na sua vida, não há possibilidade de salvação. A Bíblia Sagrada diz aqui, meus amigos, que Jesus, ele nos conduz à vida eterna. Um dia, todos nós haveremos de partir dessa terra. Aleluia! E para onde nós estamos indo? Como é que está a sua vida nessa tarde? Você está com Jesus? Você tem certeza da sua salvação? Jesus, ele quer te dar essa certeza. Lá em Lucas capítulo 10, a Bíblia fala de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era um homem que, até certo modo, a gente pode dizer que era desonesto, mas a Bíblia Sagrada diz: ele era um homem rico, mas era um homem que tinha uma alma vazia, e ele precisava conhecer quem era Jesus. Jesus estava passando por Jericó, e nessa tarde Jesus está passando aqui também. Quem sabe você está aí com sua alma vazia. Aleluia! Mas eu quero dizer, Jesus, ele quer preencher o vazio da tua alma. Ele quer te dar a paz, a alegria, a certeza da salvação que você ainda não tem. E a Bíblia diz que quando Jesus passa debaixo daquele sicômoro, ele olha para Jesus que estava acima da árvore e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Aleluia! Jesus está dizendo para você, ele conhece, ele te chama pelo teu nome. Desce depressa. Aleluia! Deus tem pressa em salvar a tua alma. Desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Jesus quer entrar na tua casa. Jesus quer entrar na tua vida. Aleluia! Se ele está do lado de fora, ele quer entrar no teu coração. Ele quer transformar a sua vida. E naquele momento, diz a Bíblia Sagrada, que Zaqueu desceu e recebeu a Jesus com muita alegria. A Bíblia Sagrada está escrita, ela diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ele vos exaltará. Zaqueu se humilhou, Zaqueu desceu daquela árvore, Zaqueu desceu do pedestal do orgulho, Zaqueu desceu do pedestal da vaidade, e ele recebeu Jesus com alegria. Que nessa tarde você possa receber a Jesus Cristo com alegria. Jesus diz: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem é filho de Abraão, e o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, ele veio para nos buscar. Jesus, ele veio para nos salvar. Somente ele você pode
a certeza da salvação e da vida eterna. O versículo que eu li, o primeiro sermão de Jesus foi esse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Aleluia, Deus está te chamando para a mudança de vida, para a mudança de mente, para a mudança de caminho, para a mudança de coração. Louvado seja o nome do Senhor. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz: não rejeite a salvação, porque hoje Deus está batendo na porta do seu coração, mas um dia essa oportunidade ela vai cessar. Mas enquanto é tempo, busca o Senhor. A Bíblia diz: prepara-te para te encontrar com teu Deus. Você está preparado? Um dia todos nós haveremos de prestar conta a Deus das nossas atitudes, das nossas palavras. Aleluia! E de que lado você está nessa tarde? Você está do lado de Jesus ou você está contra Jesus? Aleluia! A Bíblia diz: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Ou você está do lado de Deus, ou você está contra Deus. Ou você está do lado de Jesus, ou você está contra Jesus. Aleluia, mas bem-aventurado é ele que crê na palavra do Senhor. Aleluia, e nessa tarde nós queremos perguntar para os prezados ouvintes da palavra de Deus. Jesus disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Alguém que nessa tarde deseja receber a Jesus Cristo, alguém nessa tarde que deseja uma reconciliação, nós estamos aqui para orar em seu favor. Aleluia. Nós não temos poder para perdoar pecados, mas a Bíblia Sagrada diz que Deus tem poder à igreja para fazer a oração. Nós fazemos a oração e o que é ligado na terra é ligado no céu. E o que é desligado na terra é desligado no céu. Aleluia. Alguém que deseja esse Jesus maravilhoso que morreu na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, levante a sua mão, aceite Jesus hoje. Aleluia. O tempo está se findando, cada um de nós tem uma senha. Um dia todos nós haveremos de tomar o chofrio. Aleluia. E nós temos a senha. E se a sua senha fosse chamada hoje, você está preparado para a eternidade? Como é que está a sua vida com Deus? Você está afastado do Senhor? Volte para o Senhor. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta. Abandone o mundo, abandone o pecado, aceite a Jesus Cristo. Jesus chama e Ele tem um plano de salvação na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E se não tem, nós queremos agradecer essa rica oportunidade a Deus, também nosso irmão Moreira, que cedeu aqui o espaço para anunciarmos a palavra do Senhor. Glória a Deus. Se não tem, vamos orar.